padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Louvado seja Deus por nos conceder a graça de estarmos aqui unidos uns aos outros para proclamar a palavra e nos deixar interpelar por ela, inspirados por esta presença amorosa de nossa Mãe, Mãe de Deus e nossa, discípula exemplar, por escutar a palavra e, sobretudo, por proclamá-la na força do seu testemunho. Eu lembro aqui um monge ortodoxo chamado Mata El Maskine, numa de suas catequeses, quando ele pondera: se considerarmos mais profundamente o mistério da ceia, perceberemos que o mistério da ressurreição foi claramente predito no próprio anúncio do mistério da morte. Quando Cristo ofereceu a si mesmo aos discípulos, dizendo: tomai, comei meu corpo partido e bebei meu sangue derramado, foi com suas próprias mãos, vivo e não morto, que ele lhes ofereceu o corpo e o sangue. Na ceia, Cristo estava simultaneamente imolado e ressuscitado, morto e vivo. Mistério perturbador, esta capacidade de Cristo de revelar de maneira misteriosa e, no entanto, muito forte, sua ressurreição já realizada e incluída na sua morte iminente na cruz, na sexta-feira. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Apocalipse, no capítulo 1. Podemos, portanto, irmão e irmã, perceber a grandeza da Eucaristia realizada por Cristo por ocasião da ceia na Quinta-feira Santa e pela Igreja até hoje. Mistério que não revela somente os segredos da crucifixão, mas os de Cristo morto e vivente, os da redenção inteira, se consideramos que a morte sofrida por Cristo constitui um sacrifício voluntário de amor e de expiação, manifestando o poder de uma morte pelos outros e o da ressurreição com os outros. É por essa razão que este sacrifício pode dar a vida eterna em vez da morte merecida pelos nossos pecados. E isso pelo que ele comporta de comunhão oferecida ao homem, comunhão no corpo e no sangue de Cristo imolado e ressuscitado. Deus nos ajude a compreender a força deste milagre, para, tocados, nos abrirmos ao amor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois esse é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Amado e amada de Deus, não podemos absolutamente ter a força necessária para sermos instrumentos de mudança do mundo e de novo direcionamento da nossa sociedade se não formos, de fato, instrumentos a partir da nossa fé e da nossa incondicional confiança em Cristo. Ele realiza, a força vem dele, como fizera com aqueles 5.000 homens que foram saciados. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os discípulos, foram à sua procura em Cafarnaum. Foram à procura e perguntaram-lhe: quando chegaste aqui, mestre?
Ele diz: em verdade eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. O Senhor faz a observação da nossa estreiteza humana, dos interesses que nos fazem muitas vezes colocá-lo como horizonte de nossa vida. Porém faz uma recomendação: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois ele é de fato aquele marcado com o selo do Pai. E eles perguntam: que devemos então fazer para realizar as obras de Deus? Para realizar as obras de Deus só é possível quando cultivamos e crescemos na força da fé. Um exercício que não é, portanto, depositar uma confiança e uma espera naquilo que nós definimos que sabemos ser o necessário que Deus nos deve dar. É a fé naquele que o Pai enviou, Cristo. Se acreditamos em Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, depositando nele toda a nossa confiança e vivendo o empenho diário de nele ter os mesmos sentimentos, qualificando o nosso testemunho, como comenta sobre a primeira carta de Pedro, São Beda Venerável. Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino. Este elogio foi feito outrora por Moisés ao antigo povo de Deus. Agora, com maior razão, Pedro aplica aos pagãos, pois acreditaram em Cristo, que como pedra angular reuniu todos os povos na mesma salvação que fora dada a Israel. Nós somos raça escolhida, nação santa. Que o nosso testemunho seja à altura da nossa pertença a este amado povo de Deus. Unidos a Maria, supliquemos a graça desta consciência e, sobretudo, a força deste testemunho. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira